Ok, boa noite. Eu sou o acadêmico Adriano Pedrosa de Souza. Estou cursando História, licenciatura em História, na Universidade Federal do Maranhão, PAFOR, Urbano Santos, Maranhão. E hoje eu vou estar ministrando uma microaula, né, direcionado ao quarto encontro da disciplina História Contemporânea do século XVII a XIX. Essa aula virtual que nós estamos estamos tendo, se deu por conta da pandemia, né? Infelizmente nós não poderíamos estar tendo esse encontro presencial e encontramos essa forma, a professora Maria Isabel encontrou essa forma da gente estar encerrando esse quarto encontro, né? E vamos estar gravando uma microaula, né? E com a seguinte temática: a Revolução Industrial de 1760 a 1860, né? Quando falamos de Revolução Industrial, nós estamos falando do importante processo que ocorreu na Inglaterra, né? Em 1760, século XVIII. Tudo isso aí se deu por conta da questão da Revolução Industrial, que foi o momento que as fábricas deixam de utilizar a mão de obra, né, que deixam de usar a força física e começam a utilizar a força mecânica, que no caso são das fábricas que estão surgindo na Inglaterra. Nós temos ainda os fatores que contribuíram, né, com o pioneirismo inglês, ou seja, na Inglaterra, né? Nós temos aí os fatores que são a acumulação de capital. A Inglaterra se tornou uma grande responsável, né, nesse processo industrial que foi a primeira Revolução Industrial, se destacando. Como? De que forma? A Inglaterra durante muito tempo detinha de uma grande potência econômica, né? Acumulou capitais, né? Explorando colônias, e esses capitais serviram, né, para alavancar esse momento do início da Revolução Industrial, né? Aí a Inglaterra também se destacou ainda na questão da ética protestante. Essas pessoas, a maioria em si, na Inglaterra, eles eram ligados dentro da questão religiosa ao calvinismo, né, que era a questão de acumular bens, né, poupança, e isso contribuía para que o país, para que a Inglaterra ficasse tendo sempre a sua hegemonia, né, com grande destaque na questão econômica, né? Aí nós temos ainda a matéria-prima, que é um dos fatores que contribuíram de certa forma nessa Revolução Industrial, né? A matéria-prima, como é que você vai começar a Revolução Industrial sem ter a matéria-prima? Que no caso eles já tinham o carvão, o ferro, né? E isso foi um dos fatores primordiais dentro dessa Revolução Industrial. Sem contar que a Inglaterra ainda detinha uma grande mão de obra. A mão de obra e barata, né? As pessoas, esses operários que começaram nas primeiras indústrias dentro desse processo da Revolução Industrial, eles trabalhavam muito e recebiam um miserável salário, né? Aí vem a questão ainda, outro fator que contribuiu diretamente com a questão da Revolução Industrial, foi a questão do cercamento. Esse cercamento nada mais foi do que dentro da Inglaterra, quando a Rainha Elizabeth assumiu a dinastia
da Inglaterra, ela começou a explorar essas terras que eram ocupadas por camponeses. Como é que era o processo? O governo começou a explorar essas terras, fazendo visita nessas terras e obrigando esses camponeses a praticamente expulsando esses camponeses de suas terras, né? Chegava lá algumas pessoas, chegaram algumas pessoas do governo, ligado ao governo, e simplesmente perguntavam se a pessoa tinha o documento daquela terra. As pessoas que moravam, os camponeses que moravam ali, eles, na maioria das vezes, não tinham documento nenhum, moravam ali porque ia passando de geração para geração, e isso ela não aceitava. Então ela acabou expulsando a maioria desses camponeses e pegando essas terras e dando para os burgueses, né, que também nesse período começaram a criar ovelhas, né, que já iam ter a matéria-prima que era lã, né? Então esse cercamento foi basicamente esse processo de expulsão dos camponeses das terras na Inglaterra, né? Aí a burguesia no poder. Como é que essa burguesia ela se mantinha firme no poder? Porque eles eram os burgueses, né? Tinham grandes recursos econômicos e conseguiam se manter dentro da burguesia com esse poder econômico, né? Aí a supremacia naval. Essa supremacia naval também foi outra coisa importante dentro da Revolução Industrial. Por quê? Porque a Inglaterra possuía grandes embarcações, né? Dominava os mares na época, tinha suas rotas comerciais e contava também ainda com os corsários. Quem eram esses corsários? Era aquelas pessoas ligadas ao governo, né? Que eram, entre aspas, piratas, que saqueavam todas as embarcações, né? Todas as embarcações inimigas, né? Que cruzavam os mares, do qual eles detinham essas rotas marítimas, esse comércio marítimo, e saqueavam, né? Com o aval da coroa inglesa, né? Então isso contribuiu também economicamente para a supremacia naval. Aí nós temos ainda algumas características, né, relacionadas a essa Revolução Industrial. Nós temos as matérias-primas, como foi falado anteriormente, né, que é o carvão. Nesse momento aqui a Inglaterra já detém o algodão, que é quando começa a surgir as primeiras indústrias têxteis, né, que dependiam desse algodão para começar a produzir, fazer os seus produtos, né, dentro das fábricas, né? E a energia, como é que funcionava essa energia? Essa energia funcionava a vapor, né? Tinha todo aquele processo das máquinas. Então, mas com tudo isso, essas máquinas já começavam a gerar, né? Já estavam gerando emprego, né? Já estavam tendo vários operários, né, nessas fábricas, né, para trabalhar nessas fábricas. O setor têxtil também conseguiu se desenvolver bastante com o surgimento dessas máquinas, dessa energia a vapor. E a partir daí surgiram também ainda a questão do proletariado. O que era esse proletariado? Esse proletariado eram as pessoas que eram expulsos de suas terras, né, que eram obrigadas a sair lá da zona rural, lá do campo, e vir morar na cidade. Quando eles vinham para a cidade, logicamente, a opção que tinha era trabalhar nas fábricas. Então eles iam se tornar operário nessas fábricas, né? E daí foi aumentando um número muito grande de pessoas que eram expulsas de suas terras por causa do cercamento, imposto pela rainha Elizabeth na época. E começou a separação entre capital e trabalho. Essa também é uma parte importante que nós não podemos deixar de destacar dentro desse cenário, dessa época, é que as pessoas
trabalhavam muito, né? E no entanto, o capital que recebia era insignificante, né? Com grandes jornadas de trabalho e baixos salários, salários miseráveis, né? E essas pessoas eram submetidas a estar trabalhando, né? Recebendo um miserável salário, pouquíssimo, né? Não dava nem para sua sobrevivência, né? E a partir daí também ainda surgiram por parte dos burgueses, né? Dos proprietários das fábricas, trabalho infantil e feminino, né? Eles começavam a utilizar o trabalho infantil e feminino. Por quê? O trabalho infantil era um trabalho barato, né? Era uma mão de obra barata e de fácil acesso, né? Só que quando eles começaram a explorar esse trabalho infantil, era naquelas fábricas, dentro das fábricas, aconteceram vários acidentes, né? Com essas crianças que eram submetidas, como elas eram menores, de menor porte, elas poderiam entrar dentro das máquinas, né? Porque os fios embaraçavam e elas iam fazer esse trabalho de desembaraçar esses fios, né? Dentro das máquinas. Então aí, quando as máquinas começavam a trabalhar novamente, aconteceram muitos acidentes, muitas crianças foram mutiladas, né? E o trabalho feminino era um trabalho barato, né? E de fácil acesso, né? E a divisão do trabalho e alienação foi outro fator, né, que nós podemos destacar dentro dessa revolução industrial, que era a questão da pessoa trabalhava numa determinada indústria, numa determinada fábrica, né, e ele só fazia uma função. Ele não conseguia fazer mais do que aquela função. Porque quando era esse trabalho de forma artesanal, você começa desde o início e vai até o final. Já nesse período aqui, nessa época, ele só fazia apenas uma fase do trabalho. Então é por isso que eles eram chamados de alienados, né? Só faziam um determinado trabalho. E a urbanização? A urbanização foi outra questão bem importante que nós devemos destacar dentro da Revolução Industrial, que foi como tinha uma grande aglomeração de pessoas que vinham do campo, que eram expulsos de suas terras, né? Então eles começaram a chegar, né? Geralmente essas pessoas, quando vêm da zona rural, quando vêm do interior, quando vêm do campo, geralmente eles ficam nas áreas mais pobres, né? Porque eles não têm um poder econômico maior, para poder comprar uma casa numa área mais nobre. Então foi surgindo toda essa urbanização. Dentro dessa urbanização, que é aqueles bairros periféricos, aqueles bairros mais pobres, mais afastados do centro, né? Foram grandes os problemas que surgiram. Desemprego, né? Dentro dessa questão da urbanização, desemprego, criminalidade, né? Muitos casos de violência que surgiram por causa dessa urbanização, dessa desorganização que surgiu nesse período. Aí nós temos aí, já para encerrarmos aí, falando sobre o ludismo e o cartismo. O que foi o ludismo? O ludismo foi um movimento, não teve grande efeito, porque não tinha uma organização, e depois veio o cartismo. O cartismo foi um movimento dos operários, né, que começaram a perceber que eles estavam sendo explorados por seus patrões dentro das fábricas, e eles começavam a quebrar as máquinas para gerar algum tipo de problema dentro das fábricas. Meu boa noite a todos, muito obrigado, fiquem todos com Deus.